Daí a gente vai reagir. Essa menina aqui ela consegue enxergar como um raio-x. Oi, o meu nome é Claire e eu tenho 16 anos. Sou apenas uma adolescente normal. Ou eu era até recentemente. Até, né? Você já sonhou em ter superpoderes como os dos super-heróis dos quadrinhos? Imagine que você os tem. E por causa disso, a vida se tornou claramente mais difícil. Assista até o fim e você vai ver como eu aprendi a ter visão de raio-x. Recentemente, meus pais e eu nos mudamos e eu tive que ir para uma nova escola. Eu estava com muito medo de não conseguir fazer amigos rapidamente e eu sempre me achei um pouco estranha e diferente dos meus colegas. Coitada. Notei que, muitas vezes, eu tinha sonhos estranhos e que podia sentir se uma pessoa ao meu lado estava mal ou triste. Minha estranha sensibilidade, como eu a chamava, sempre foi discriminada pelos meus colegas de classe. Isso porque uma vez pedi ao meu colega Jack para ter cuidado com a bicicleta no caminho para a escola, pois eu tinha tido um pesadelo. Eu não sabia porque eu tinha dito com tanta confiança, pois era apenas um sonho. Nossa. Mas, no caminho, a corrente da bicicleta se prendeu na calça dele, como no meu sonho, e ele caiu no acostamento. O Jack veio até mim com uma perna enfaixada e me chamou de louca. Nossa, velho, por isso. Então foi assim. E eu fiquei com medo da história se repetir e decidi manter a minha boca fechada. Mas, surpreendentemente, todos na classe pareciam gostar de mim e às vezes me davam atenção demais. Eu rapidamente me tornei amiga do pessoal e até comecei a gostar da escola, o que eu não tinha notado antes. Você se acostuma rápido com pessoas novas? Finalmente, eu comecei a entender biologia e adorava tanto isso que queria ir para a faculdade de medicina no ano seguinte. Parecia que a minha vida tinha mudado muito e para melhor. Era o que eu estava achando, até que a minha loucura me atingiu de novo. De manhã, indo para a escola como sempre, eu percebi que os meus olhos doíam muito. Me lembrei das palavras da minha querida avó e culpei o computador na minha vida. Meu pai não me levou para a escola aquela manhã, pois ele estava com uma dor na barriga e não soube o que fazer por 4 dias. Minha mãe me colocou nervosamente no carro do meu pai e me levou para a escola. Eu via como ela estava enfrentando aquilo e eu quis acalmá-la. Nossa, odeio. Ainda não sei como eu vi, mas quando eu olhei para o meu pai, eu vi que havia algo errado com o pâncreas dele. Estava destacado em marrom em sua barriga. E eu contei isso para minha mãe. Ela fingiu que eu não tinha dito nada estranho e disse: "Acho que eu vou dar uma olhada." Eu percebi que ela não levou minhas palavras a sério, mas o meu pai estava com tanta dor que estava disposto a acreditar em qualquer coisa que o fizesse se sentir melhor, e ele foi examinado. Ele foi diagnosticado com uma inflamação pancreática e foi operado com urgência. O médico disse que foi descoberto bem a tempo. No hospital, o meu pai me agradeceu e disse que eu tinha o talento de um médico. E eu não sabia como chamar aquilo, eu apenas vi o que estava dentro dele. Então eu comecei a ver o que havia dentro dos outros. Eu vi a hérnia nas costas da minha colega Judy e o coração do professor. No começo era divertido ver os órgãos dos outros, como se moviam, como não se pareciam uns com os outros, mas então isso começou a me deixar com medo. Porque eu podia ver, mas eu não podia dizer e a pessoa estava sofrendo. Havia um sentimento de impotência. Nossa, velho. Mas como? E o mais importante, o que eu diria? Com licença, eu tenho uma visão de raio-x e você tem que ir ao médico para examinar seu coração, pois você tem uma válvula bloqueada no ventrículo direito do coração? Eu riria na cara da pessoa que me dissesse isso na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, a levaria a um hospital psiquiátrico. Depois de viver assim por mais 3 meses, percebi que isso era insuportável. Eu contei à minha mãe que eu podia ver os órgãos de todos.
Minha mãe sempre sabia o que fazer e eu achei que ela também encontraria uma solução para isso. E na semana seguinte, fomos até um centro científico. No começo, eu pensava que estávamos indo ao médico, até que a porta se fechou e ficamos em lados opostos. Legal. Naquele momento, eu senti que os meus pais tinham me traído descaradamente. Para onde eles me trouxeram? Para quê? Eu estava cheia de ressentimento e medo, e eu não entendia o que estava por vir. As experiências comigo começaram. Eu fui colocada na solitária como uma criminosa. Havia uma cama, um banheiro, TV, travesseiros e comida. Bem, sim, eu concordo, não era a cela mais terrível de um prisioneiro. Mas isso não evitava que eu pensasse quando tudo isso vai acabar. Nossa, velho. Todas as manhãs começavam com exames, injeções e conversas com um homem que se intitulava doutor, mas confundia os termos médicos. Esperava que ele só estivesse nervoso. E então, conversas com um psicólogo sobre a minha infância e os meus pais. Eu não queria falar sobre eles. Você já ficou muito ofendido com os seus pais? Então, você vai entender com certeza. A gota d'água daquelas experiências incompetentes para mim foi a crueldade do plantonista. Quando me recusei a tomar uma pílula, o funcionário me bateu no ombro. Tomei a pílula e percebi que eu tinha que fugir de lá. Isso não seria tão fácil, pois só me era permitido sair na rua uma vez por dia, por volta do meio-dia e com um guarda. Tenho certeza de que fui ajudada por algum tipo de milagre. Bem, ou hormônios, pois o guarda estava apaixonado pela enfermeira e não percebeu o momento da minha fuga. Eu acenei para ele do outro lado do portão. O problema com a terrível conclusão foi resolvido, mas eu não pensei para onde eu iria depois daquela prisão. As únicas opções que eu tinha eram meus pais, minha avó ou ter uma vida independente. Meus pais poderiam me colocar naquela prisão de novo, ou eu poderia me tornar uma moradora de rua, o que não era uma perspectiva agradável também. Então, parecia que ir para minha avó era a única opção sensata e agradável. Minha avó me recebeu com alegria. Contei a ela tudo o que eu passei. Ela ficou com raiva e prometeu repreender a minha mãe por ter feito aquilo comigo. A vovó fica engraçada quando está com raiva. E eu fiquei feliz por ter encontrado apoio nela. Tudo começou a funcionar como de costume. Voltei para a escola. Eu não tinha perdido muita coisa. Aquela semana passou para mim como um ano doloroso. E todos os outros na escola tiveram apenas 3 aulas de matemática. Até aquelas imagens terríveis de pessoas doentes ao meu redor desapareceram. Até me perguntei se eu teria só imaginado. Seria ainda mais insultante que eu estivesse naquela... Mas é porque nesse é facinho e é rápido, então vou mostrar pra vocês como que faz. Depois que eu gravei o vídeo, eu venho aqui em mistura dos efeitos. De aula de tortura por nada. Mas eu não podia acreditar que aqueles órgãos em todos os lugares tinham parado de me atormentar. Assim como eu não pude acreditar que a minha avó tinha me entregado. Ela disse aos meus pais onde eu estava. E ali estavam meus queridos pais na porta, com uma cara de culpa e pensando que eu os perdoaria só por terem aparecido inesperadamente na porta de casa. Olhei para minha avó com a pergunta: por que está fazendo isso comigo? Ela foi a primeira a falar. Ela disse que eu entendi errado e que os meus pais não sabiam pelo que eu estava passando. Minha mãe se desculpou, contando como as coisas realmente aconteceram. Eles me levaram para fazer exames e um diagnóstico do cérebro para entender a causa desse fenômeno. E eles não tinham a intenção de me abandonar lá. Os médicos, sob o pretexto de suspeita de problemas cerebrais, pediram aos meus pais que me deixassem lá para um tratamento gratuito. Meus pais ficaram assustados e, claro, disseram que sim. E só quando chegaram em casa, começaram a suspeitar que algo estava errado. Os médicos não lhes forneceram as imagens da minha cabeça, se recusaram a deixá-los me ver e até tiraram o meu celular. Minha mãe ficou assustada e ia ao hospital todos os dias. A enfermeira, em segredo, contou que eu estava desaparecida. A minha mãe ficou pálida na sala de emergência. Ela começou a xingar e chamar o médico-chefe, mas não houve resposta. Minha avó tomou a decisão responsável de dizer a ela que eu estava bem.
Acho que eu teria feito o mesmo, embora achasse injusto e cruel da parte dela na ocasião. Era como se o meu coração tivesse sido libertado. Eu percebi que ninguém tinha me traído e os meus pais não se livraram de mim como monstros. Eles me amam e realmente queriam me ajudar. Minha mãe estava determinada e foi ao tribunal para lidar com os criminosos. Não sei exatamente o que aconteceu com aquele centro de pseudociências. Minha mãe estava feliz, pois ela ganhou o processo. Com ela, eu entendi o que realmente aconteceu comigo. Toda a história de visão de raio-x acabou que era a minha imaginação fértil e a paixão pela medicina, além de excesso de trabalho. Eu nem estava chateada por não ser mais especial. Era importante para mim que eu finalmente estivesse livre daqueles tormentos e que eu pudesse ajudar as pessoas com o meu talento para curar e não com a minha habilidade de ver o invisível. E agora posso dizer o que e onde dói só usando alguns truques médicos. E eu já estou ansiosa pelo meu trabalho como médica, que irá ajudar centenas e espero que milhares de pessoas. Se você gostou da história, por favor, curta. E para assistir mais histórias,